Hisoka é o personagem mais complexo e eu diria enigmático de todo Hunter x Hunter. Ele quer lutar contra os fortes, mirou em Irumi, Isaac Netero e até Jim Freaks, brinquedos na sua caixa para serem usados após ele finalizar a busca pessoal de lutar contra Kuro novamente. Um fanático por batalhas não termina com sua presa até que um ou ambos estejam mortos. Hisoka decidiu perseguir Kuroro mesmo perdendo na primeira luta, porque isso despertou algo novo dentro dele. Tudo que Hisoka faz agora é aumentar as apostas para que Kuroro e a trupe também dediquem totalmente a sua vida à caçada. E Hisoka vira uma ameaça tão letal contra o ódio de Gon adulto contra Neferpitou. Quer saber tudo sobre Hisoka, a epítome de um predador no mundo dos caçadores? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo do Hisoka, que eu gosto demais desse personagem. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Eu sou muito fã de Yu Yu Hakusho, é meu top 1 anime, tá? Por conta do saudosismo, assisti lá na Manchete, todo ano eu reassisto. E quando saiu Hunter x Hunter, eu lembro até hoje do anúncio de Hunter x Hunter, eu falei, eu vou esperar terminar. Quem já fez isso? Vou esperar terminar e eu vejo tudo numa tacada. Então como era aquele fã casual, eu demorei muito pra ver Hunter x Hunter. Eu só fui ver Hunter x Hunter eu acho que em 2016, quando eu falei, então vou ver aqui esse anime que tem de bom. E bom, virou uma das minhas séries favoritas. E teve um personagem que chamou muito minha atenção, que foi o Hisoka. Porque aquilo, olha só, eu acompanho desde Cavaleiros do Zodíaco, vi muito anime, vi muitos personagens marcantes, icônicos. E o Hisoka realmente pegou. Falei, cara, esse personagem aqui, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Ele tem um diferencial muito grande na sua composição. E agora, nos tempos atuais de Hunter x Hunter, ele volta mais perigoso do que nunca. No navio baleia, com um benfeitor que colocou ele lá no primeiro nível, na área VIP. E ele está na caçada contra as aranhas. Após a morte de Hisoka, algo ligou dentro dele. Um modo letal. A epítome de uma caçada foi iniciada com Hisoka o Predador. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante para tentar entender um pouquinho mais da complexidade desse personagem tão marcante. Se você é novo no canal, como dizia o Toguro, vai na maciota. Agora, se você é um caçador nível 3 estrelas igual Jim Freaks, mas que não abandona o filho, deixa um bom dedão no like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Hisoka, o maior caçador de todos. Então vamos lá, meus amigos caçadores. Quando a história começou, o Hisoka ele foi definido ali como um antagonista inicial para o Gon e os seus aliados enfrentarem. No entanto, mais tarde, quando a história começou a se concentrar mais em Kurapika, principalmente no arco de York New, Hisoka, que era o nosso principal antagonista nos arcos anteriores, acabou do lado de Kurapika, que é o nosso novo protagonista nesse ponto da história. Após o fim de York New, nem mesmo Kurapika sabia qual era o estado da aliança dele com Hisoka, mas ele presume que havia terminado, já que Hisoka não tentou mais fazer contatos. Hisoka então ajuda as aranhas a encontrar um exorcista Nen na Ilha da Ganância, tudo para conseguir alcançar o seu objetivo, que é ter uma luta contra Kuroro. Mas para fazer isso, o que ele faz? Ele se junta ao grupo do nosso protagonista Gon para uma pequena brincadeira na Ilha da Ganância. Então ele sai, terminando o trabalho. A partir daí ele desaparece completamente da narrativa, aparece em alguns pontos durante o arco da eleição procurando Jim Freaks e fazendo uma análise dos zodíacos, ao qual ele descartou completamente nas suas pontuações para uma luta que lhe agradasse, e continuou perseguindo Kuroro pelo mundo, enquanto o próprio Kuroro coletava habilidades e estratégias para essa eventual batalha mortal. Após isso, Hisoka finalmente consegue a prometida luta contra Kuroro Lucifer, perdendo, morrendo, mas conseguindo reviver graças a um último comando que deixou para sua goma de bombear o seu coração caso ele parasse. Hisoka volta, só que dessa vez ele adota uma nova mentalidade, onde ele não permitirá mais que o seu inimigo escolha o melhor local, o melhor momento e as melhores condições e habilidades possíveis para lutar contra ele. Agora ele se concentra em matar ao invés de acumular probabilidades contra si mesmo. Isso é muito interessante porque o Hisoka sempre gostou de estar no lado mais desfavorável. Ele decidiu que as aranhas
são suas presas a partir desse momento. Ele dá a Mate uma mensagem para entregar seu último resquício de justiça quando ele volta a vida. E logo após isso, ele mata Cortope e Shaunark. Paralelamente a Kurapika, Kuroro Lucifer pretende liderar agora uma trama de vingança contra o próprio Hisoka, que matou preciosos membros da sua família. Com isso, Hisoka está completamente desconectado de Gon, por enquanto, e é o antagonista, olha só, do nosso vilão Kuroro Lucifer, que deve então enfrentar. Então o que dizer do nosso antagonista anterior de Kuroro? Kurapika, como é que fica essas tramas agora? E as coisas esquentam porque todos eles estão no mesmo navio com objetivos que acabam se afunilando, convergindo para o mesmo ponto. Kurapika quer pegar os olhos restantes do seu clã. Kuroro nesse momento quer roubar os 3 tesouros sagrados de Kakin para aumentar os níveis do segredo do bandido, além de procurar também uma aliança muito improvável que deve ser com o próprio Kurapika para matar de uma vez por todas Hisoka. E o que o Hisoka está fazendo? De boas, no primeiro nível, na área VIP, só esperando o momento certo. E assim, os mais astutos fãs já perceberam, o Kuroro e o Kurapika têm alguns laços semelhantes que o colocam em direção a Tseridonihi. Eles têm paralelos mais gritantes do que nunca. Tudo porque o Tseridonihi tem os olhos do clã Kurta, mas ele também tem um tatuador ao lado dele que é muito possivelmente um dos capangas que sequestraram Sarasa e a mutilaram. Sarasa, lembrem, é o início da formação da trupe, uma amiga de infância que foi morta brutalmente para gravarem uma fita e jogarem na Deep Web. E foi por conta disso que o Kuroro formou a trupe fantasma, levar uma vingança ao mundo. Nós aceitamos tudo, mas não tirem nada de nós. E surpreendentemente, isso torna Tseridonihi um inimigo em potencial tanto para Kuroro quanto para Kurapika. E claro, Tseridonihi está no nível 1, na área VIP, ao qual o Kuroro jamais conseguiria chegar, ou conseguiria. Graças a um certo benfeitor que ainda não sabemos quem é, o Hisoka também está presente no nível 1, só que lá está Bonolenov fingindo ser Hisoka. Ele recebeu um lugar de nível 1 de Hinhig, que planeja sua própria vingança contra a trupe. Hisoka, porém, notou o outro Hisoka falso por perto, o que significa que Hisoka e Bonolenov logo entrarão em confronto e, bem, descanse em paz, Bonolenov. Então, sobre como o Hisoka chegou ao nível 1, ainda não temos essa informação. As teorias mais populares é Morena, que tem problemas com Tseridonihi e com a trupe fantasma, e o próprio Quarto Príncipe, que tem problemas com Morena, com Kurapika e com Kuroro. Seja quem for o benfeitor do Hisoka nesse momento, está em total oposto a Kuroro e a trupe. A questão é, qual o problema de Hisoka e esse hiperfoco na trupe fantasma e principalmente em Kuroro nesse ponto? No arco da eleição, ele avaliou todos os zodíacos e descartou todos para uma luta. Mesmo tendo figuras ali como Botobai, que possivelmente deve ser um dos Hunters mais fortes que a associação tem. Fora que em qualquer teoria de os 5 mais habilidosos usuários que o Netero catalogava, que temos o Jin já ali inserido, o Botobai certamente vai estar em qualquer uma dessas listas. E só que o Hisoka ignorou. Ele foi atrás do Jin, o que é interessante, né? O único que fez os seus olhinhos brilharem ali, até ele olhar para o Irumi e colocar ele na sua caixa de brinquedo como um potencial para uma luta no futuro. Mas tudo isso mudou após o Hisoka morrer, porque agora ele não está caçando qualquer um para uma boa luta. Ele agora é um predador. Eu diria que nesse momento, o navio baleia, o Hisoka ele é a figura mais perigosa de todas, porque nem o Kuroro, que se afunda nessa escuridão de vingança, se equipara a isso agora, porque pro Kuroro isso é ruim, faz ele cometer erros. Os próprios companheiros da Aranha já notaram que isso é extremamente perigoso e eles decidiram, mesmo sem o Kuroro saber, se unirem e matar o Hisoka o mais rápido possível para evitar que o Kuroro cometa erros. Hisoka quebrou o Kuroro com as mortes de Cortope e Shaunark. Já Hisoka, que perde o duelo, se mostra mais insano do que nunca. Teve uma entrevista do Togashi com o autor de Tokyo Ghoul, o Suishida, onde o Togashi diz o seguinte: dos personagens de Tokyo Ghoul, o que ele mais gosta é o Juzou, e ele também gosta do Hisoka. Eles são meio parecidos, eles são meio malucos, tipo, eles adoram se machucar, então
o Togashi decidiu que vai continuar machucando o Hisoka direitinho em Hunter x Hunter. Ainda finaliza com uma risadinha ali. Galera, Juzou, ele é um masoquista em Tokyo Ghoul, tá? Ele tem uma personalidade muito distorcida. Ele não sente mais medo, dor nem moral. Devido a essa falta de compreensão emocional, ele está disposto a confrontar qualquer oponente de frente, não importando o quão perigoso ele é. É exatamente o que o Hisoka faz. Mas diferente de Juzou, que teve um time skip em Tokyo Ghoul e amadureceu, o time skip do... Isso aqui é Hunter x Hunter, meus amigos. O time skip de Hisoka aflorou mais ainda esse lado maluco, chegando a ter um hiperfoco aí em caçar a trupe fantasma. Após a sua ressurreição, o Hisoka entrou em um modo caçador completo contra todas as aranhas. E você percebe esse nível de complexidade quando ele mata Cortope e Shaunark sem as suas habilidades. Algo que o Hisoka normal, antes dessa luta contra o Kuroro, jamais faria, porque não tinha interesse em personagens fracos. Agora o Hisoka está sedento por sangue. Mas ainda temos uma cena muito curiosa, por isso que ele deixa a Mate viva, né? E temos uma resposta de por que ele faz isso. Afinal, se ele quer matar todas as aranhas, por que ele deixou a Mate viva? E não é porque ele tem uma paixão secreta, conforme até o próprio anime e o mangá tentam sugerir ali que o Hisoka gosta um pouco dele. Não, 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 galera. Isso aqui é bem diferente. O Hisoka deixou a Mate viva unicamente para que ela pudesse dar a Kuroro a mensagem de que o Hisoka estava indo atrás deles. Infelizmente, essa informação ela só existe no volume físico, onde o Togashi ele deixou uma nota muito boa, uma nota extra, sobre toda a luta do Hisoka contra o Kuroro. Resumidamente, ele diz que o Hisoka realmente só se importa consigo mesmo e com seus próprios desejos. Togashi menciona nesses extras que o Hisoka ia com certeza matar a Mate, mas o Togashi decidiu intervir e mantê-la vivo para algo mais interessante no futuro. Algo que muda tudo da compreensão dessas cenas para quem só leu no online e ficou na dúvida de por que a Mate saiu viva se o Hisoka ia matar todas as aranhas. E é legal que após a luta, quando ele volta à vida, ele diz a Mate que aprendeu com seus erros e que garantirá que seus próximos oponentes não escolham as circunstâncias da luta. E eu não diria que o Hisoka amadureceu como lutador, apenas que a sua definição de força mudou, ou talvez o que aconteceu seja o fato de que antes ele tirava o máximo de prazer de ambos os lutadores se enfrentando da melhor maneira possível, enquanto agora parece que a sorte excita o Hisoka muito mais. O Togashi também disse em uma entrevista que ele ficou chateado com a derrota do Hisoka. Olha só, isso aí levanta umas bandeiras negras de morte pro Kuroro, tá bom? Eu sei que o Kuroro é um personagem que todo mundo gosta. E agora, por vingança, sede de sangue, Hisoka demonstra claramente um prazer sádico em tornar a vida do Kuroro miserável. Então ele quer destruir tudo o que lhe é querido. E nesse caso é a trupe. Por mais que o Kuroro tente colocar essa faceta estoica, a máscara foi trincada e o Hisoka conseguiu sim alugar um apartamento na mente dele. Antes da sua morte, o Hisoka lutava para derrotar usuários fortes de Nen. É o seu fetiche pessoal. Só que agora, atormentando o Kuroro e matando os membros da trupe, ele se excita 2, 3 vezes mais. O Hisoka agora é a maior ameaça para a trupe e para aquele navio. Sabe aquela velha pergunta de o que o Gon adulto faria contra o Meruem se lutassem? A resposta não está no nível de força, está no nível de ódio direcionado. Se o ódio do Gon adulto fosse direcionado para o Meruem, eu acredito piamente que o Gon adulto conseguiria vencer ele. Mas como o foco desse ódio era totalmente em Pitou, toda a malícia direcionada para ela, aí a gente fica nas entrelinhas e nas escolhas que achamos melhores. Hisoka aqui dentro, ele tá nesse mesmo nível aí. Essa malícia toda é direcionada para a trupe fantasma. A diferença é, não temos alguém para parar a malícia do Hisoka, assim como teve no Gon adulto, no caso o Killua. E se alguém intervir na frente do Hisoka, ele vai matar com toda certeza. Ainda mais porque o benfeitor que colocou o Hisoka no nível 1, seja quem for, está em oposição à trupe também. Pode-se dizer agora que eles estão em guerra total. Antes de Hisoka começar a sua caça às aranhas, Kuroro e a trupe não tinham qualquer ressentimento contra ele. O Hisoka queria uma luta até a morte e o Kuroro simplesmente lhe deu o que ele queria. Mas agora o Hisoka voltou para devolver isso à trupe, como uma criança problemática que agarra uma aranha e lentamente se diverte arrancando suas patas
e observa a agonia pelos muitos olhos da cabeça dessa aranha. Você sabe por que dão presas vivas a predadores em um cativeiro? Porque senão o predador fica entediado e para de comer. Ele precisa da emoção da caçada. Eu acho que a grande questão agora é qual o próximo movimento. Eu creio que Bonolenov vai acabar morrendo. Imagine uma hipótese em que Hisoka, Kuroro, Kurapika e Tseridonihi estão dentro da mesma sala. O que aconteceria, meus amigos? Não dá nem para adivinhar. O Togashi é muito bom e ele pode acabar fazendo isso. O caos seria total. Eu não duvido, inclusive, que o navio não afunde por conta disso, tá? Fica a questão também de, será que teremos uma repetição da luta de Kuroro e Hisoka acontecendo? Eu acho até um pouco difícil se você for pegar pela narrativa, porque a luta já aconteceu e pode ter algum tipo de trama que retire essas figuras do cenário, como o navio afundando antes da luta acontecer, ou Kuroro pelo menos recobrando aí a sua sanidade. Ele está se afundando ali numa escuridão total de vingança, ao ponto de falar que não se importa mais com sua vida. A trupe está com medo do que pode acontecer com Kuroro, o que não é normal. E você nota o quanto a mentalidade desses personagens mudou após essa luta. O Hisoka voltou no modo sanguinário total, enquanto o Kuroro começou a cometer leves erros ao ponto de se expor dentro do navio do Império Kakin para roubar os tesouros sagrados e com isso elevar os níveis de sua habilidade. Olha, eu acho que é só causa agora, é só morte. A trupe fantasma não sei se chega viva até o final aqui. Grande parte desses membros certamente vão morrer. E o Kuroro? Bom, Togashi disse que ficou triste que o Hisoka perdeu, então façam suas apostas. Coloca no comentário aí, quem vence um segundo duelo? Hisoka no modo sanguinário ou Kuroro em busca da habilidade suprema? Quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!